jovens! Meu nome é Fábio Federico, eu sou engenheiro agrônomo, professor da Escola de Ensino Médio Casa Familiar Rural Regional de Alpestre, onde nela trabalho as disciplinas de agrária, visita nas propriedades e orientações de projetos. Estou aqui então dando a abertura a mais uma alternância de vocês, a sexta alternância, que vai do dia 6 de junho até o dia 10 de junho de 2020. Então, sexta alternância, qual é o tema gerador de vocês, meus jovens? O tema gerador, então, é subsistência familiar, alternativas de consumo na horta, pomar, produção de grão e assim por diante. É produção de subsistência, produção para alimentação de vocês, da família, agricultura familiar, algo muito presente nas propriedades em geral da nossa região. Então, vamos lá falar então o que eu irei falar nesse videozinho, o que eu irei abordar. Irei falar sobre a agricultura de subsistência, suas características, vamos diferenciar uma agricultura de subsistência como agricultura moderna, quais são os métodos de comercialização, de produção, práticas, culturas e assim por diante. Para dar início, vamos falar o que é agricultura de subsistência. Algo muito simples, acredito que todos saibam o que é uma agricultura de subsistência. A agricultura de subsistência é quando é produzido para o consumo e apenas o excessivo é comercializado. É aquele produto muito saudável, muito bom para a nossa alimentação, para o nosso organismo. Quando nós falamos de produto de subsistência, nós estamos valorizando as nossas características como agricultura familiar. Quando uma propriedade que produz produtos de subsistência, ela está não apenas produzindo seu próprio alimento de qualidade, mas sim também evitando custos, evitando gastos em uma propriedade, pois todo esse produto que é produzido na sua própria propriedade com um custo muito abaixo do que ser comprado em um mercado, faça um cálculo de quanto que essa família está economizando, pois muitas vezes esse produto no qual é consumido na propriedade, ele tem um custo muito elevado se for buscado em um mercado ou em alguma venda, algum varejista e assim por diante. Vamos lá? Então, o que é agricultura de subsistência? É tudo aquilo que é produzido para o consumo, é apenas o excessivo para a comercialização. Vamos conhecer agora algumas características, algumas diferenças entre a agricultura de subsistência e a agricultura moderna. Então, vamos lá. Algumas características, é o que eu já acabei de falar para vocês, é a produção de alimentos para garantir a sobrevivência do agricultor. Se nós voltarmos muitos anos atrás, séculos ou décadas de anos atrás, vai vir da nossa memória, os seus avós, como era produzido o alimento. A grande maioria dos alimentos para a sobrevivência de seus filhos, da família, era através de alimento de subsistência. Alimentos produzidos ali na própria propriedade da sua família e da comunidade em que está inserido, ou seja, ela visa suprir as necessidades imediatas das famílias rurais. É quando se tem a intenção de produzir para as nossas necessidades, para a necessidade da propriedade, da família e assim por diante. Pequenas e médias propriedades podem se produzir os produtos de subsistência. Não se tem tamanho de propriedade. Aquela propriedade de tal tamanho, aquela outra é bem distinta, é menor ou é maior. Indiferente. Independente do tamanho da propriedade, pode-se produzir produtos de subsistência. Mas sempre lembrando, atendendo às características, às práticas, ou seja, mantendo as culturas
para ter aquele produto de qualidade. Vamos voltar a uma alternância que se tem com o melhoramento genético, que se diz a mantença de genes, a mantença de sementes. Não, na produção de produtos de subsistência, se tem muito a mantença de sementes, de variedades, de espécies crioulas, muito palatáveis, muito gostosas, saborosas e de uma qualidade para a nossa saúde indispensável. Baixo investimento de capital. Então, pessoal, não se tem muito investimento. Apenas se necessita, o maior investimento na produção de subsistência é a mão de obra. Não é necessário muita extensão de área, não é necessário de investimento de maquinários e nada de tecnologias, de sementes, de fertilizantes e assim por diante. O grande maior investimento na produção de subsistência é a mão de obra e assim por diante. Vamos lá então, outras características então para a produção de produtos de subsistência técnicas rudimentares. O que seria técnicas rudimentares? A remoção do solo, aração com tração animal, quando que se tem a degradação do solo. Somos contra a degradação do solo, mas muitas vezes a subsistência, por não utilizar agrotóxicos para controle de plantas daninhas, se utilizam a aração, se utilizam técnicas onde podem degradar o solo. Por isso que temos que ter a policultura, temos que ter uma rotação de cultura muito bem planejada para conseguir suprir as necessidades da área. Sementes inferiores de baixa produtividade, pois são sementes crioulas, sementes que se vêm de décadas, de gerações e gerações, mas que têm uma qualidade, uma saúde, um valor nutritivo muito bom para a nossa alimentação. Baixo emprego de insumos, afetando a produtividade e a sustentabilidade. Uso de queimadas. Então, muitas das propriedades nos anos abaixo do ano 60, onde que se iniciou a Revolução Verde, uma das técnicas que eram muito utilizadas eram as queimadas. Infraestrutura carente, sem excedentes de capital para o reinvestimento. Aqui outras características. Uma das características para a sobrevivência é que a ocorrência dessa produção é muito presente na África, no sul do sudeste da Ásia, regiões pobres da América Latina. Então, anteriormente eu falei que a produção de subsistência pode estar presente em qualquer propriedade, independente do seu tamanho. Mas onde ela é mais presencial? Onde ela é mais encontrada? Nas regiões mais carentes. Por quê? Porque não necessita de altos investimentos, de maquinários, de tecnologias. E assim, por esse motivo, é utilizado a produção de subsistência nas regiões mais pobres, como na África, Sudeste, Ásia, regiões então, e também regiões mais pobres da América Latina. Atualmente muito voltado ao comércio urbano local. O que seria? Aqui nós temos imagens aqui, comércio urbano local. Feiras, pessoal, feiras é muito valorizado esse produto de subsistência. E tem um valor agregado extremamente muito importante e muito procurado. O produto subsistente por causa da sua qualidade, que não se tem a utilização de agrotóxicos e assim por diante. Vamos lá então, quais são os objetivos para as características de produtos de subsistências? Produzir para o consumo, produzir para suprir a alimentação então da família, a manutenção de sementes, para
uma região onde que não se tenha muitas tecnologias já chegadas, umas regiões mais pobres e assim vai. Tipos de agricultura. Nós temos então vários tipos de agricultura, mas vamos diferenciar a agricultura, termos agricultura tradicional, a qual pratica produtos de subsistência, com a agricultura moderna, a de mercado. Aqui nós temos duas imagens, onde está distinguindo bem os dois tipos de agricultura. A tradicional, onde utiliza aqui a degradação de solo, a aração da área, a tração animal, e aqui a moderna, já com colheitadeiras, grandes maquinários e grandes investimentos. Aqui então, anteriormente eu tinha falado para vocês as regiões onde mais se encontram a agricultura de subsistência. São regiões mais pobres, regiões menos desenvolvidas, onde que tem menos recursos. Claro que nessas regiões não é apenas esse tipo de agricultura praticado. Também se tem agricultura moderna, mas em alguns pontos se tem agricultura tradicional, que são essas regiões onde que no mapa estão pintadas de um verde mais escuro. Aqui próximo tem as regiões mais destacadas, que é na África, América Latina e Sul e Sudeste da Ásia. Essas então são as regiões onde está mais presente a agricultura tradicional, a agricultura onde produz os produtos de subsistência para a sua propriedade. Então, eu já tinha falado anteriormente em relação aos objetivos, né? Aqui tem outra imagem trazendo os objetivos da agricultura, algumas características. A tradicional tem como objetivo principal o consumo, e a moderna tem a comercialização, a obtenção de lucro. São dois objetivos muito distintos, onde uma produz apenas para o consumo e a outra produz para a comercialização, para a obtenção de lucro. Mas quando nós estamos produzindo para o consumo, não estamos deixando de produzir, de lucrar, pois nós estamos deixando de ir até o mercado. No momento que nós estamos deixando de ir até o mercado, nós estamos deixando de gastar. Se nós não estamos gastando, nós estamos lucrando. Aqui nós temos então a dimensão e a exploração agrícola. Lembra que eu falei anteriormente que uma agricultura de subsistência não necessita de muita área, de muita extensão. Então aqui está mostrando a agricultura tradicional, uma área reduzida. Em uma pequena área é possível produzir muito produto, muito alimento. E aqui está em branco, pois é algo imaginário, algo sem fim, é elevado, é um latifúndio que não é delimitado. Uma agricultura moderna, ela não tem tamanho limite. E uma agricultura de subsistência, o limite é até que se produz o suficiente para o consumo. Outra imagem aqui então está mostrando a agricultura tradicional, é uma policultura. O que é uma policultura? Policultura é quando se tem no mesmo local, na mesma área, várias espécies diferentes produzindo. Onde se tem várias espécies, tem um consórcio, uma produção de várias culturas, beterraba, cenoura, alface, repolho, pode ter pomares junto, de laranja, uva, figo, e assim por diante. Várias espécies em um mesmo local. E uma agricultura moderna, que é uma monocultura, são especialização em culturas. Cultiva-se em espécies de melhor que se adaptam às necessidades do mercado e às aptidões regionais. Como é apenas para a comercialização na agricultura moderna, então você tem aquela bem assim, vou plantar o que eu necessito. E não, eu vou plantar o que o mercado exige. Vou atender às necessidades do consumidor, da pessoa que vai adquirir o meu produto. E que se adaptam da melhor forma para alcançar a melhor produção. Aqui nós temos outra imagem mostrando a mesma coisa de anteriormente, a agricultura tradicional, que é reduzido nulo, instrumentos simples
Os instrumentos que são utilizados para uma agricultura tradicional de subsistência são apenas enxadas, foices, arados, plantadeiras manual, e uma agricultura moderna são grandes tecnologias, grandes implementos, grandes investimentos. Aqui algo muito importante, algo extremamente diferencial entre uma agricultura tradicional e uma agricultura moderna, que são a seleção de sementes. Em uma agricultura tradicional, utiliza-se as sementes das colheitas anteriores, ou seja, sementes salvas. São aquelas sementes que vêm de gerações e gerações, são espécies muito saborosas, de uma qualidade extremamente importante para nutricional, e para a agricultura moderna são pesquisas permanentes de seleção de sementes, onde você tem um grande investimento, um grande custo em sementes que você tem um grande vigor, uma grande produção, onde que elas atendam o seu pico maior, o seu pico máximo de produção, e que você tenha como um lucro maior ao final. E quando nós falamos de produção de subsistência, agricultura tradicional, as sementes, o único objetivo é que se atenda às necessidades do ser humano, para o consumo. Aqui nós temos tipos de adubação, tipos de fertilizantes utilizados. Em uma agricultura de subsistência, agricultura tradicional, os tipos de fertilizantes utilizados são apenas naturais, dejetos de animais, restos vegetais, são apenas produtos orgânicos. E quando se fala de agricultura moderna, são produtos químicos, produtos onde que são produzidos em laboratórios, produtos onde que se perdem, são um marco, onde que tem duas características diferenciais, onde que é extremamente importante lembrar que produtos de subsistência se tenha como características apenas a produção com fertilizantes orgânicos, fertilizantes de restos, dejetos de animais, produção de restos vegetais. Algo que é um marco para diferenciar a agricultura tradicional e a agricultura moderna é não são utilizados nenhum tipo de herbicidas ou pesticidas. Nada, é nulo, zero para a subsistência. Aí a gente me responde a pergunta, mas por que esses produtos de subsistência têm uma qualidade tão boa? Por que ele é tão procurado? Por que ele é tão valorizado? É porque não utiliza nem nada de químico. É extremamente orgânico, extremamente muito bom para a nossa saúde. Métodos de irrigação, então, também na tradicional são rudimentares, não utiliza nenhuma tecnologia para irrigação. E principalmente quando você fala de subsistência, né, pessoal? Nós estamos lembrando que nós estamos falando tradicional voltado para a subsistência. São rudimentares. E a agricultura moderna são por aspersor, por pivots, gotas d'água. São as tecnologias mais avançadas que se tem hoje no mercado. Estudos do solo, né? A agricultura tradicional não são efetuados nenhum tipo de solo, que no caso é análise dos solos, interpretação do solo, e na agricultura sim moderna são utilizados, são efetuados em laboratórios. Hoje você tem agricultura de precisão, onde você consiga alcançar o maior nível de produção em um espaço de área. E o grau de dependência de condições naturais. Não tem técnicas para combater as condições naturais adversas. A agricultura tradicional depende extremamente do clima,
que não esteja nenhum fator anormal no clima, como geadas, granizo, faltas de chuva e assim por diante. E em uma agricultura moderna pode-se ter estufas, pode-se ter ambientes totalmente protegidos, onde evita qualquer transtorno, qualquer anormalidade climática. E a mão de obra necessária, né? A agricultura de subsistência tradicional necessita de muita mão de obra, como eu falei anteriormente, que o maior investimento é a mão de obra. Então, consequentemente, é muito numerosa o trabalho manual em uma agricultura tradicional de subsistência. E na moderna, a mão de obra é substituída por maquinários, mecanização necessitando de grandes investimentos. Consumo, pessoal, ou seja, comercialização, quem são, como é acontecido? Na tradicional, são apenas para o consumo ou apenas excessivo, pequenas feiras. E a moderna são grandes mercados. Aqui tem uma imagem de uma Ceasa, onde está mostrando como é a comercialização extensiva, o que pode ser tanto no mercado interno ou no mercado externo. Algumas das principais formas da agricultura tradicional que nós temos então para lembrar são agriculturas primitivas, práticas utilizadas em regiões como da África, da América Latina, Ásia, onde se tem florestas tropicais, consiste em queimadas de florestas, aproveitamento de cinzas para fertilizante. Se nós voltarmos um pouquinho, acho que eu esqueci de falar para vocês, a queimada não é apenas para o controle de plantas invasoras, também as cinzas servem como adubo, como fertilizante. Práticas policulturas, utilizam instrumentos de muitos primitivos, fraco rendimento de produtividades. O esgotamento dos solos implica que tem algumas características itinerárias. Essas então são algumas características principais das formas de agricultura tradicional. Então, pessoal, lembrando, o que é uma agricultura de subsistência? A agricultura de subsistência é quando você tem como objetivo atender às necessidades básicas de consumo alimentar de pequenos agricultores, ou agricultura familiar. Não deixe de pensar que a agricultura de subsistência é algo pouco viável, pois a agricultura de subsistência na agricultura familiar é muito importante para a alimentação, para a saúde. É uma prática extremamente indispensável em qualquer propriedade, em qualquer região, independente do tamanho da propriedade. Por isso, hoje à noite, na aula online que nós teremos, iremos tratar, tenho algumas atividades para vocês conseguirem entender o tamanho da importância da subsistência, da produção desse produto de subsistência em uma propriedade. Hoje à noite, às 19 horas, teremos então a aula online, onde iremos aprofundar mais no conteúdo. Qualquer dúvida, é só me chamar. Um grande abraço, até mais.